sexo com geral e promiscuidade. Peço que deixem a curtida, o comentário e o compartilhamento, pois tais questões demonstram que vocês se interessam pelo conteúdo aqui disponibilizado e ajuda de fato o YouTube está entregando novos conteúdos para vocês. Não esqueçam também de olhar na descrição do áudio para as minhas redes sociais e os meus livros publicados. Toda a ajuda de vocês é de extrema importância para que esse canal permaneça gratuito sempre. Esta é e sempre será a minha intenção. Sexo com geral e promiscuidade. Estava assistindo um vídeo do Nobre Tiozão e tem um ponto, não me lembro que vídeo que foi, mas ele tocou numa questão muito interessante. Eu gostaria de dar minhas considerações aqui também, pois concordo com ele. É a visão que eu também tenho, mas que a modernidade, principalmente os jovens, não possuem, não compreendem. Querem forçar uma barra que, tanto nos meus olhos quanto no olhar histórico, não faz sentido. É irreal, é artificial. Não tem como ser trazido para aquilo que é ordinário, pois é uma questão extraordinária. Mesmo sendo extraordinário, não quer dizer que seja algo positivo. É extraordinário tendo em vista toda a conjuntura que tem que ser realizada para fazer com que essa coisa tome vida, seja possível. Principalmente na modernidade, os jovens, de forma geral, eles têm um desejo de se relacionar sexualmente com várias mulheres, se entregando a uma vida de degeneração, uma vida promíscua. Eu falo isso pois já fui mais jovem e vivenciei isso, de certa forma, constantemente, por alguns anos. E consigo aqui elucidar, demonstrar que é uma vida de fato artificial, não condiz com a realidade existencial e sempre tem que gerar um mecanismo, gerar um processo, uma estrutura para que seja possível você se relacionar sexualmente com várias mulheres. Devemos lembrar daquela regra 80-20. É uma regra que serve para praticamente tudo na vida. E nessa questão sexual, ao meu ver, talvez o 80-20 seja uma perspectiva otimista ainda. Hoje em dia, pela questão do feminismo, pela questão da hipergamia, pela questão dessa necessidade da ascensão social da maioria das mulheres, talvez esse 80-20 não seja bastante. Talvez isso esteja subido para 90-10. Às vezes 95-5. Sim, senhor. Sim, senhor. O ser humano vive uma insanidade por status, por ego, por empoderamento, por enriquecimento a todo custo, por consumo e coisas do tipo. Então é natural que essa hipergamia ela tome projeções astrais, projeções incomensuráveis, enormes. Então, a regra do 80-20, que já era alta, já era uma regra bastante otimista ao meu ver, aumenta ainda mais. Mas o que eu quero dizer? O que você quer dizer com isso, Vicky? Essa regra 80-20 ou 90-10 ou 95-5? Vamos falar em termos de sexo, né? Eu acho que essa regra 80-20
nessa questão sexual é pouco hoje em dia. Vamos ser um pouco mais profundos. Hoje a regra é 90-10. Sem exagero. 10% dos homens possuem 90% das mulheres. Que homens são esses? Homens de status, homens ricos, homens com uma desenvoltura social, homens que possuem, repercutem socialmente, empresários, homens bem aparentados, né? Entre aspas, alfas, homens que possuem uma persuasão aonde quer que eles estejam. Não são qualquer um, homens de valor, né? Vamos colocar assim, que é um termo que vocês conhecem bem, homens de valor. Então, 10% desses homens possuem 90% das mulheres, devido a essa questão hipergâmica, essa questão da loucura moderna por status, por ego, por se alavancar socialmente. E esses homens, eles conseguem de fato ter mais relações sexuais, conseguem possuir mais mulheres, conseguem de fato, entre aspas, transar com várias mulheres, né? Para não falar outra coisa. Mas é a verdade nua e crua. A esmagadora maioria dos homens estes comuns, homens medianos, homens trabalhadores, homens que não possuem nenhum talento lapidado, né? Todos os homens possuem talentos, isso é evidente. Mas eu estou falando dos homens medianos, homens que apesar de terem talentos, não os têm muito trabalhados, não os têm muito desenvolvidos, ou ao menos a sociedade não consegue enxergar tal grandeza, tal valor, tal lapidação desses talentos, desses dons. Então, para a grande e esmagadora maioria dos homens da modernidade, essa vida é inviável. A vida, não só nesse campo sexual, mas a vida numa perspectiva ampla, todas as coisas que compõem a vida, a regra é a escassez. A regra é a escassez. Isso foi uma fala do próprio tiozão, que eu concordei em gênero, número e grau. Se você fizer uma perspectiva histórica, décadas, centenas e milênios atrás, você vai ver que em todas as épocas a predominância era de escassez, em todas as questões. Escassez de conforto, escassez alimentar, escassez de vestir, escassez de mulher, escassez de homem, nessa questão de relacionamento. Isso é a normalidade existencial. Essa questão da promiscuidade é um fator anormal da existência da vida, dessa existência terrena. Ou seja, é um fator extraordinário. Então, para você homem, independente de quem você seja, ter isso em mente é muito importante, porque isso vai fazer com que você não se frustre, porque as suas perspectivas são perspectivas extraordinárias. Hoje em dia eu vejo vários homens medianos ou menos com essa perspectiva extraordinária. Mas eu quero atingir essa perspectiva extraordinária, eu quero me relacionar com várias mulheres, eu quero ser promíscuo, quero ir pra carnaval, quero ir pra balada, quero me desintegrar no hedonismo. Beleza, camarada, você pode. Mas primeiramente você tem que entender que você é um cara mediano, você é um cara que não possui, vamos falar, nenhum atrativo, por exemplo. Não tem beleza, não tem dinheiro, não tem bens, não tem status, não produz nada de relevante na sociedade que poderia vir a chamar a atenção de pessoas, de mulheres principalmente, nada. Então, você vai ter que colocar uma mochilinha de pedra nas suas costas e desenvolver alguma coisa que te dê essa repercussão social,
que te dê status, que te dê poder. Entendeu? Ou seja, você vai ter que gerar uma estrutura artificial para conseguir atingir isso que tu queres. Tá me entendendo? Não é algo que você vai conseguir de forma orgânica. Até para um cara, vamos colocar, talvez eu esteja errado, até para um cara, vamos supor, muito bonito, um cara rico, ele, por mais que seja minimamente, ele vai ter que desenvolver um formato, uma estrutura para fazer isso acontecer, porque de fato não é natural conciliar todas essas relações. É muito difícil você conciliar várias relações sexuais com várias mulheres, entende? Você vai estar empilhando na tua alma uma mochila de pedras que irão te esmagar. Porque é dispendioso, é uma energia dispendiosa viver dessa forma. Porque não é natural. Não é natural. Muitos homens querem se relacionar mesmo. Uma espécie de relacionamento moderno com várias mulheres. Diferentemente de você ir ter uma relação sexual e não ver mais a mulher, entendeu? Tem caras que sustentam vários relacionamentos. E eu não consigo entender isso. Não consigo entender como é que o cara consegue conciliar isso na vida dele. Porque é algo extremamente desgastante, oneroso, louco. Não faz sentido. É isso, o teor da mensagem é que você tem que tirar essa expectativa da tua mente, porque é insustentável. Ter relação sexual com várias mulheres, ser promíscuo. Cara, analisando historicamente, analisando os tempos passados, analisando hoje em dia mesmo, você tem essa perspectiva, você ter isso como um padrão na tua vida, cara, você vai ser super infeliz. Porque isso é insustentável, cara. É insustentável. E eu digo isso até para as pessoas de status, para os homens belos, para os homens ricos, para os homens que possuem esse status social, né? Chamam a atenção do mulherio, socialmente falando. É insustentável. A vida, se vocês colocarem a mão na consciência e fazerem um entendimento, no geral, é uma vida de escassez. Estou falando de forma geral. Uma pessoa, para ela, em questões financeiras, para ela conquistar essa abastança financeira, ela vai ter que criar configurações extraordinárias. Configurações essas que vão além do ordinário. Além do que a Terra, além do que o sistema, além do que a vida em si pode proporcionar de forma orgânica para ela, entende? É como se ela alterasse, entre aspas, esse ecossistema. Ela vai criar um sistema extraordinário, artificial, entende? E infelizmente a modernidade, ela está pautada nisso. Pessoas medianas, com uma vida mediana ou inferior a isso, colocando em suas mentes perspectivas extraordinárias, principalmente nessa questão do âmbito sexual, se relacionar sexualmente com muitas mulheres. Cara, isso é insano. Insano. Homens que irão viver uma vida de sofrimento, de amargura e não vão aprender com erro. Ou alguns podem, né? Às vezes os caras, eles ficam tão cegos, tão desvairados nisso que, mano, os caras são consumidos integralmente, mano, até a morte por isso. Os caras vão viver uma vida de ilusão, de aparência, de ostentação, para conseguir atingir esse fator extraordinário. É uma vida de fato miserável. Portanto, a mensagem é essa.
se relacionar com várias mulheres, né? Não só aquele pente rala, não só aquela coisa de momento e depois não se vê mais. Isso é uma vida extraordinária, né? Respeita-se essa regra de 90-10. Mas por mais que a pessoa tenha essa estrutura, por mais que seja uma pessoa bilionária, uma pessoa extremamente famosa, é uma vida de cão, é uma vida impertinente, é uma vida de excessos, é uma vida que vai, uma hora ou outra, destruir não só a pessoa, como tudo aquilo que foi construído. É isso. Curtam, compartilhem, não esqueçam de comentar, galera. A visão de vocês, o entendimento de vocês sobre o assunto é muito importante para mim. E muitos dos conhecimentos aqui, muitos dos comentários eu aproveito para áudios futuros, em temas futuros, para realmente esses comentários ajudam eu a construção de outros conteúdos que aqui posto nesse canal. Mas é isso, amigos. Stay hard.